A Bíblia é o livro sagrado de todos os cristãos. É a palavra de Deus. A palavra Bíblia vem do grego e significa livro. Antes de o nome Bíblia se tornar comum, era conhecido como as Sagradas Escrituras. A Bíblia contém 66 livros, sendo dividida em duas partes: Antigo Testamento com 39 livros e Novo Testamento com 27 livros. A Bíblia foi escrita por inspiração de Deus. Os livros da Bíblia foram escritos por cerca de 40 pessoas diferentes ao longo de 1500 anos. Todos os autores, mesmo sem se conhecer e vivendo em épocas distantes, compuseram uma mesma história. Moisés, autor do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Davi, autor da maioria dos salmos, foi rei em Israel de 1003 a.C. a 960 a.C. Salomão, autor de Provérbios e Cantares. Além de alguns salmos, alguns atribuem Eclesiastes a ele, mas o livro provavelmente teve outro autor, baseando-se na vida e pensamentos de Salomão. Lucas, autor do Evangelho segundo Lucas e do livro de Atos. João, autor do Evangelho segundo João, do Apocalipse e de 3 cartas que compõem o Novo Testamento. Paulo, autor de 13 cartas que totalizam grande parte do Novo Testamento. As principais são as cartas de Paulo aos Romanos e as 2 cartas aos Coríntios. Os livros da Bíblia estão organizados por temas: Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, conhecidos também como os livros da lei. São os primeiros 5 livros da Bíblia e contam sobre as origens da humanidade e da nação de Israel. Tem os 10 mandamentos e as leis da velha aliança. Livros históricos: Josué até Ester contam os eventos da história do povo de Israel, desde a sua chegada em Canaã até ser conquistado por outros povos. Poesia e livros de sabedoria: Jó até Cântico dos Cânticos. Poemas de louvor a Deus, ditados e conselhos úteis. Profecias: Isaías até Malaquias. Revelações que Deus deu a vários profetas sobre o futuro de Israel e seus vizinhos, a vinda de Jesus e o fim do mundo. Biografias: livros históricos. Mateus até Atos contam sobre a vida e as obras de Jesus e o início da Igreja. Cartas: Romanos até Judas, chamadas também de epístolas, são cartas que alguns dos apóstolos escreveram às igrejas para ensinar o fundamental sobre a vida com Cristo. Apocalipse, um livro profético escrito pelo apóstolo João, que fala sobre a revelação de Deus sobre o fim do mundo. As versões da Bíblia são a tentativa de traduzir o texto bíblico mais próximo do sentido original. É importante entendermos a diferença entre os 2 tipos de tradução. Equivalência formal traduz palavra por palavra. Equivalência dinâmica traduz ideia por ideia. Ambos os métodos têm vantagens e desvantagens. Algumas versões da Bíblia tentam combinar os 2. No Brasil, temos hoje várias versões. Almeida Revista e Corrigida. Essa linguagem atualmente é pouco usual por apresentar termos muito eruditos e que já caíram no desuso.
Apesar disso, foi largamente usada por ser a tradução mais antiga da língua portuguesa. Ainda é preferida por denominações conservadoras. Almeida Corrigida e Fiel. A principal característica desta para as outras versões da Bíblia Almeida são as equivalências formais das palavras. Procurando manter as classes gramaticais do original, garantindo assim a maior fidelidade com o texto original. Almeida Revista e Atualizada. Esta é a versão mais usada pelos protestantes. Foi a primeira versão trazendo mudanças significativas em verbetes que caíram em desuso e trouxe uma maior proximidade com a linguagem coloquial. É a linguagem usada por um grande número de bíblias de estudo, o que a faz ainda mais popular. Nova tradução na linguagem de hoje. Essa versão é recomendada para novos convertidos que ainda não têm muita familiaridade com a Bíblia. Usa uma linguagem fácil e acessível. Nova versão internacional. Essa é uma versão que não possui a erudição das versões mais antigas, porém mantém termos tradicionais, muito usada por biblistas e pregadores. Bíblia King James. É uma versão clássica. Foi originalmente escrita em inglês a pedido do rei Tiago, King James. Quando a monarquia começou a seguir o anglicanismo, caracterizada por sua árdua pesquisa e por apresentar diversas variações textuais e possíveis traduções. Determinados trechos. Pouco usada no português, por não ser uma versão popular. Bíblia a Mensagem. Essa é uma linguagem extremamente coloquial. Faz a tradução da ideia do texto e não palavra por palavra. É uma versão interessante para estudo e exemplos, porém precisa ser usada com outra versão para o entendimento bíblico. A mensagem principal da Bíblia é sobre o amor de Deus por nós. Ela nos ensina a amar a Deus e ao próximo e mostra como viver uma vida cheia de paz e alegria. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar e nos mostrar o caminho para Deus. De tantas coisas que possamos dizer sobre o que é a Bíblia, tudo se resume na plena compreensão da verdade, de que ela não apenas contém a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus revelada a nós. Muitas pessoas usam a Bíblia para aprender, meditar e encontrar um conforto. Ela é uma fonte de inspiração e sabedoria para muita gente ao redor do mundo. Ler a Bíblia nos aproxima de Deus e nos ajuda a entender seu propósito para nossas vidas. Para nunca mais esquecer, a Bíblia afastará você do pecado ou o pecado afastará você da Bíblia. Da próxima vez que você ver uma Bíblia, lembre-se que ela é mais do que um livro. Ela é a palavra de Deus, um tesouro cheio de histórias e ensinamentos que podem transformar nossas vidas.